secretário, senhor Luiz Magalhães, secretário Evandro Castro, novos vereadores, assistentes aqui presentes. Estou aqui hoje na condição de secretário municipal de Finanças do município para apresentar as metas do primeiro quadrimestre do ano 2013, previsto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida, na Casa Legislativa, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipal. O Poder Executivo municipal vem na Câmara de Vereadores, o Executivo estadual na Casa Legislativa, que é a Assembleia Legislativa, e o federal na Casa da União, que é o Congresso. Então estamos aqui hoje respeitando a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, para prestar contas das metas do primeiro quadrimestre do ano 2013. Algum vereador, durante a nossa fala, durante a nossa exposição, fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Se aqui eu puder responder, estiver na minha altura, responderei. Se não, vou estudar mais a fundo para trazer para vossas excelências. O objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é o planejamento do município. Esse planejamento é feito, os vereadores sabem que tem que passar por essa casa, primeiro pelo PPA, que é o Plano Plurianual. Eles falam isso aqui que é bom para os vereadores de primeiro mandato, que ainda não vivenciaram essas questões. O PPA, Plano Plurianual, é o plano que o Executivo manda para essa casa, prevendo os últimos 4 anos, os próximos 4 anos, o que se pretende fazer nos próximos 4 anos, tudo que se pretende fazer no município, durante 4 anos tem que estar no PPA. Esse PPA é enviado para essa casa ser apreciado e votado até o dia 31 de agosto do primeiro ano de cada administração. Então essa administração até o dia 1º de agosto, 31 de agosto, estará enviando para essa casa o plano, o PPA. Outra peça importante é a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, estabelecendo metas e prioridades da administração pública e orienta a elaboração do orçamento. Quer dizer, a LDO, todo ano, é uma lei que tem que ser enviada todo ano, para que ela possa, naquele ano, dizer as metas que o município pretende alcançar para aquele ano. Dentro do PPA, esse 4 anos, a LDO, 4 de ano em ano, ela vai dizer o que ela pretende, o município pretende nessas metas durante esse ano, que tem que ser enviado para essa casa até 15 de abril. E por final, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que tem que ser enviada até 30 de setembro, que tem que ser votada até o final do ano. Então, é onde o município vai dizer quanto ele vai gastar em cada ação, o que é que ele vai fazer e dar quantitativo e valores daquilo que ele vai gastar com o seu orçamento. Só pode gastar o que está previsto no orçamento naqueles valores. A avaliação do cumprimento das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2013. Isso é uma coisa importante para o município, você avaliar as metas. Por quê? É um pressuposto de uma gestão fiscal eficiente. É uma ação planejada e transparente, onde você vem mostrar, você planeja a sua administração e também passa para a população, através da Câmara de Vereadores, uma coisa transparente. Prevenção de risco e correção de desvios. É quando uma ação planejada, através de análise das metas, você faz uma prevenção de risco e desvios. Se você, durante esse percurso, tiver um desvio, através da avaliação dessas metas, você está vendo, acompanhando se tem um desvio e também uma prevenção de risco. Manutenção do equilíbrio das contas públicas. As contas públicas hoje a gente sabe que ela tem que ter um equilíbrio. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Você tem que ter um equilíbrio entre a despesa e a receita.
E você só sabe isso com o planejamento, avaliando as metas durante os 3 quadrimestres. Você não pode levar uma administração sem essa análise, sem essa avaliação, sem saber se você está gastando mais ou se está gastando menos. É como uma sua casa. Você não pode gastar mais do que arrecada. Tem que ter um equilíbrio entre receita e despesa. Como é que a gente pode alcançar essas metas? Cumprimento de metas entre receita e despesa. Você não pode gastar mais do que arrecada. Você tem que ter esse equilíbrio entre receita e despesa. Operação de crédito, renúncia de receita, inscrição de resto a pagar, geração de outras despesas. Quer dizer, isso tudo tem que acompanhar passo a passo para que a gente não corra chegar no final do ano com uma conta sem poder fechar, porque gastou mais, porque não corrigiu os riscos, porque não corrigiu algum desvio que possa ocorrer. A execução orçamentária consolidada geral, de janeiro a abril de 2013. Receitas totais. Foi projetada uma receita de R$ 53.858.610. Realizado e empenhado, não quer dizer que foi gasto, foi empenhado R$ 11.891.570,23. Receitas correntes, que são receitas de manutenção, combustível, manutenção da máquina, funcionário, R$ 50.768.168. Realizado, isso projetado, realizado R$ 11.891.570. Receita de capitais, que são receitas de investimento, que a gente tem a receita para investir, R$ 7.431.100. Foi realizado e empenhado R$ 521.299. Despesas totais, também projetado R$ 53.858.610. Realizado e empenhado R$ 32.295.846. Despesas correntes, a gente projetou R$ 41.983.292. Realizamos R$ 30.113.400. De capital, investimentos, obras e equipamentos, R$ 11.666.238. Realizado e empenhado nos 4 meses, R$ 2.182.839,96. A receita corrente líquida dos últimos 12 meses, quando a gente fala em receita corrente líquida, a gente analisa 12 meses. Nesse primeiro quadrimestre, a gente analisa os últimos 4 meses do ano anterior, mais 4 meses desse ano. No segundo quadrimestre, a gente pega 4 meses do ano anterior, 8 meses desse ano, 2013. E no terceiro quadrimestre, a gente pega os 12 meses do ano de 2013. Então, receita corrente líquida é dos últimos 12 meses. Que a receita corrente líquida do município, até abril de 2013, se vai pegando 8 meses, o último 8 meses do ano passado, mais 4 desse ano, dá R$ 32.701.462,70. Isso corresponde à receita corrente líquida do primeiro quadrimestre. A dívida consolidada, a dívida do município tem do primeiro quadrimestre de 2013, questão de INSS, precatórios, Profis, se tiver um financiamento, EBASA, Coelma, se houver. O município tem uma dívida de R$ 10.993.458,58. Tem um ativo disponível de R$ 1.468.677,37. Então a dívida do município líquida é de R$ 9.524.781,21. Isso inclui INSS, dívida trabalhista, precatórios, tudo. O que é que o limite da dívida definido pelo Senado Federal? Resolução número 43 de 2001. Os municípios, ele pode ter uma dívida consolidada líquida até 120% da sua receita. Para a menina tem uma receita líquida de R$ 32.701.462,70. O município, ele pode ter uma receita líquida até 20% da sua receita. Porque ele poderia ter uma dívida consolidada líquida de R$ 39.241.755,24.
o município tem uma dívida de 9.524.781,21. Quer dizer, ele tem 29,13% da sua receita corrente líquida. E o Senado Federal, ele impõe um limite até 120%. Então nós estamos com apenas 29,3%. Os limites de pessoal, a gente tem que de pessoal, educação e saúde. Despesa do pessoal do município. O artigo 19 da Lei Complementar número 101/2000, para os fins dispostos no caput do artigo 169 da Constituição, o município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir: 54%. O município não pode exceder com o pessoal mais do que 54% da sua receita corrente líquida. A Câmara de Vereadores, ela não pode ultrapassar 6% e o Executivo não pode ultrapassar 54%, a título de rejeição de contas do seu gestor. Então o município sim é 60%, sendo que 6% da Câmara e 54% do Executivo. Então 54% da receita corrente líquida não pode ser ultrapassada com o pessoal. Então como é que está a situação do município? Despesa do pessoal do município. Receita corrente líquida, 32.701.462,70. Isso nos últimos 12 meses. O limite legal, 54% dessa receita, seria R$ 17.658.789,86. Isso é o que até aí o município pode ir. Pode gastar com o pessoal desse valor, R$ 17.658.789. Isso faz 54% da receita corrente líquida. Quanto o município gastou com relação aos 54% ao pessoal? R$ 17.372.870,34. Equivale a 53,13%. Isso quando vai aumentando ou diminuindo a receita, ela pode ir caindo ou diminuindo durante os 12 meses. Alguma pergunta? Se tiver uma pergunta, pode cair ou aumentar, né? Ela pode cair ou aumentar. Aplicação à educação. Artigo 212 da Constituição Federal. Diz que os municípios têm que gastar 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Quer dizer, o município tem que gastar 25% do que arrecada com educação. Como é que está a aplicação em educação do município no primeiro quadrimestre de 2013? Receita líquida resultante de impostos, FPM, ICMS, ITBE, ISS, os impostos do município, R$ 5.685.439,37. A aplicação mínima anual dos 25% desse valor seria R$ 1.421.359,84. Valor a aplicar até abril de 2013, R$ 2.693.454,44. Valor aplicado, R$ 2.271.854,69. Até esses 4 meses tem um déficit a ser pago, a ser chegar até 25% de R$ 421.599,75. Quer dizer, o município Paramirim, desses 4 meses, ele gastou 21,09%. Quer dizer, tem um déficit de 421.599,75. Isso vai, à medida que o tempo vai passando, vai aumentando. Por que esse primeiro quadrimestre tem esse déficit? Porque janeiro e fevereiro é férias, a despesa para a educação é menor. Aí, à medida que os meses vai avançando, a despesa com a educação vai caindo e esse índice vai aumentando. Mas o importante é o seguinte, que nós temos, até abril, a gente tinha um saldo de 647 mil na conta do Fundeb e 8 mil na conta do FTE. Quer dizer, nós tínhamos um saldo de 655 mil e faltaram 421.599 para alcançar os 25%. Então a gente tem dinheiro em caixa que dá para suprir chegar até os 25%.
Preocupante seria se você não tivesse o dinheiro em caixa e não estivesse atingindo o índice. A gente, desses 4 meses, ainda está abaixo do índice, mas durante os meses que virou, que a arrecadação, a despesa com a educação vai aumentando, esse índice vai aumentando também. Mas o importante é que o dinheiro está em caixa para pagar. Seria perigoso se não tivesse dinheiro em caixa para cumprir os 25%. Demonstrativo de aplicação de 60% do Fundeb, com pessoal e encargos. Receita do Fundeb, esses 4 mil, R$ 2.333.967,70. Teve um rendimento nesses 4 meses de R$ 4.905,36. Foi esse dinheiro do Fundeb, 2.333.000, ele rendeu na aplicação 4.905. Fazendo um total da arrecadação do Fundeb, R$ 2.338.873,06. 60% de 2.338 dá 1.403.323,84. Nós aplicamos 1.259.809,67. Isso dá 53,86. Está abaixo de 60%, a mesma coisa. Janeiro e fevereiro, não, a despesa do Fundeb foi também menor. Também tem aqui o 13º, quando pagar, vai aumentar, mas o importante realmente é que nós temos 647 mil na conta do Fundeb até abril. E temos um déficit de 200 e poucos mil. Só o 13º chega a 300 e tantos mil. Então, está coberto. E esse mês, ontem, a Prefeitura deu um abono aos professores, que eu já acho que já chega, e se não chegar aos 60% de janeiro, já nesse mês de maio, foi dado aos professores concursados o abono, e aí o valor varia de acordo com o salário de cada professor. Mas ontem, na conta dos professores, já um abono que a gente deu no mês de junho para os professores. Os vereadores da Casa são professores, estão felizes. Aplicação de saúde. A emenda constitucional número 29 de 2000, ela diz que o artigo 77, inciso 3º, 15% do que o município arrecada tem que ser gasto com saúde, a arrecadação de impostos. Então, até o mês de abril, nós tivemos uma receita líquida, resultante de impostos, de R$ 5.685.439,37. Essa foi 100% da receita com imposto que o município teve. A aplicação mínima anual seria de R$ 852.815,91, que seria os 15%. Nós realizamos, a despesa realizada com saúde no município nesses 4 meses foi R$ 1.107.530.090. Isso equivale a 19,49%. A Alemanha gasta com saúde 15%. Até esses 4 meses nós gastamos 19,48%. Quer dizer, estamos 4,49% acima do que manda a lei. Só queria observar que esses 25%, 15%, 60%, o município tem até o dia 31 de dezembro para atingir as metas. Aquilo que está abaixo hoje não quer dizer que está errado. A gente tem até 31 de dezembro do ano em curso para atingir os limites. O importante, por exemplo, da educação, que está abaixo, mas a gente vê que cada mês esse índice está aumentando, e quando chegar a 31 de dezembro, ele já está ultrapassando os limites de educação, que é 25%, espera gastar bem mais, 60%, com certeza. A gente, o ano passado a gente chegou até 61% e alguma coisa. Então fica aqui as nossas que a gente tinha para passar, que se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, como eu disse, fique à vontade. E mais uma vez agradecer essa casa por receber e podermos aqui debater as questões do município. Gostaria de fazer uma pergunta para a Vossa Excelência disse o seguinte, que a Câmara do Vereador só pode gastar 6% com os encargos pessoais. Com o pessoal. Com o pessoal. Segundo
você tem uma lei que embasa aí, que a Câmara de Vereadores, por exemplo, se ela receber durante um ano R$1 milhão, ela pode gastar, dar segurança para ela gastar até 70% desse recurso, ela pode gastar por ela mesma 70% desse recurso. Eu gostaria de ter um esclarecimento com relações a essas questões. Ninguém que realmente esse restante possa ser gastado. Ou se eu estou equivocado com essa lei, mas segundo as minhas informações, pode ser gasto. Agora eu tenho a dúvida, ninguém que vai gastar esse restante, sendo que só 6% vai gastar com o pessoal. A lei de responsabilidade fiscal fala que 60% da receita corrente líquida do município é para gastar com o pessoal. Pode ser gasto, não é que é para gastar. Pode chegar até 60%. 54% para o município e 6% para o legislativo. Você não pode ultrapassar esse limite. Sim, mas aí o município é passando aqui. Mas aqui nós podemos passar. O gasto da Câmara. Eu estou dizendo que a receita corrente líquida, 6% o legislativo e 70%, isso é 54%. O que entra aqui na Câmara, 6% da corrente. Agora aqui pode gastar. Aqui pode gastar até o limite. Quando eu era presidente da Câmara, eu sabia esses cálculos que eu fazia sempre quando ia pagar. Tem 3 parâmetros para você fixar a subsídio vereador, por exemplo. Você tem que ver o pessoal, você tem que ver o limite que foi fixado pela casa e mais outro parâmetro que eu me falho aqui agora. Mas o município, se é 70%, ele só pode ir até os 70% do pessoal. Aí inclui o encargos, inclui os vereadores, inclui os funcionários. E o que passar, os 70%, ele gasta com energia, com transporte, com a limpeza da casa, com combustível, com papelaria, com contabilidade, com a manutenção da casa. Então, o pessoal é vereadores, funcionários e os encargos que os vereadores têm que pagar, retém dos vereadores, e os encargos que retém também dos funcionários. Esse recurso aí entra também em congresso, viagem? Não, pessoal é só pagamento de folha. Pagamento de vereador, no caso da Câmara, pagamento do vereador, pagamento dos funcionários e pagamento dos encargos provenientes da folha, que são dos vereadores e dos funcionários. Se, por exemplo, o vereador recebeu uma diária, não entra pessoal. Isso é uma despesa, é uma receita que ele teve, mas para custear o evento, a despesa que ele teve no evento. Não entra como pessoal. O que entra como pessoal é a folha de pagamento na casa. E aí entra na casa que é o vereador. O desconto do INSS. E o desconto do INSS, os encargos. Aí entra todos os funcionários. 60% eu acho da assessoria jurídica e da contabilidade. Entra nesses cálculos. Do município é a folha dos funcionários e os encargos. Agora, 70% com o pessoal da casa, o que entra na casa, pode ser gasto na casa. Você não pode ultrapassar aquilo. Porque se você ultrapassar, mas você também tem um limite. São 3 parâmetros. Você pode gastar até 70%, mas você está fixado lá numa lei. Você não pode ultrapassar aquela lei que você fixou. E também os 5% que tem de pessoal na casa. Então são vários parâmetros. Você não pode analisar pessoal na casa, na Câmara, na Prefeitura, é diferente. Aqui você, por exemplo, subsídio vereador, você tem que ter 3 parâmetros para analisar. Você não pode analisar só um. Você tem que analisar um, pode ferir o outro. Então ele tem que dar os 3 parâmetros para subsídio vereador analisar das 3 formas. Você não pode, por exemplo, fixou em um valor, pagar aquele valor, porque você está inferindo os outros parâmetros. Então tem que ter, são 3 parâmetros para fixar o salário, o subsídio vereador. Mas aquele 70% realmente é para pagar o funcionário e os vereadores e os encargos, olhando a questão dos 3 parâmetros, que jamais você pode ultrapassar, por exemplo, os vossas excelências fixadas na lei. Pode ser que 70% dê até para pagar o vereador mais, pode ser que dá para pagar mais os funcionários, mas você vai cair na lei que você fixou. Você pode cair por 5%. Então são 3 parâmetros que você tem que olhar.
observação. Não, estou contemplado. Agora, porque tem outra pergunta. Sim. Cada município tem uma lei específica que fixa essas questões do repasse. O repasse para a Câmara? Não, o repasse para a Câmara não. O que pode gastar, cada Não. município. É a lei de responsabilidade fiscal, ela é única para o Brasil todo. Ela é uma lei de responsabilidade fiscal de 2000, que fixa os limites para todo município. Que vale para todo município. Vale o que vale para Paramirim, vale para Salvador, vale para Xique-Xique, vale para Livramento, vale para Guarani. Todo o que muda é arrecadação. Cada município tem a sua arrecadação. Uns mais, outros menos, gasta mais, outros menos, devido à sua arrecadação. Mas os 15% na saúde, todo município tem que cumprir os 15%. Todo município tem que cumprir os 25%. Todo município tem que cumprir os 60% do Fundeb. Então, todo município. Agora, cada município tem a sua receita. Ele uns paga mais porque ganha mais, mas dentro dos índices que são aprovados pela lei de responsabilidade fiscal. Quando foi feita a lei orgânica, aqui nessa casa, era 7%, mas depois caiu para 3%, não foi? Era 8%. Era 10%. Não, aí já é outra história. Naquela época, o subsídio da Câmara subsídio da Câmara era 10%. Não, era 8%. Agora baixou para 7%. Agora 7%. era 8%. Era 8%. E o subsídio que é passado também depende, aí já depende de município para município. O município tem até tantos habitantes, é uma faixa, passa daquela até outra, é uma faixa. Quer dizer, isso depende do tamanho do município. Da arrecadação. Hoje teve uma queda realmente no reparto do Nordeste da casa, nas câmaras. Isso não foi só para o país todo, que caiu de 8% para 7%. Isso teve uma queda aí. Mas a nossa aqui é nada. Foi feito, o deputado não pode se meter aqui não. A lei orgânica aqui nós é autônomo, quem fez foi nós. Ele não pode se meter aqui. Não. A lei, você não pode ferir a lei orgânica da casa, da polícia, ela não pode ferir a lei maior que é a Constituição. Mas nós não pedimos a lei maior não. Mas se a lei maior hoje, se a lei maior, que é a Constituição, muda, tira de 8% para 7%, a lei orgânica ela tem que acompanhar. Ela tem que ser adaptada. Quando a lei orgânica diminuiu quanto a Constituição diminuiu o número de vereadores de cada casa, teve que se adequar também à lei orgânica. Porque a lei orgânica do município, ela não pode ferir a lei maior que é a Constituição. Cada vez que muda a Constituição, nós também temos que refazer a nossa lei orgânica. Porque a nossa lei orgânica é a lei importante do município, mas ela é menor do que a Constituição Federal. Ela não pode ferir jamais a lei maior. Mas ela não pediu, ninguém pediu, agora foi isso mesmo que você pergunta. Sim, a lei, ela era baseada no que a Constituição dizia, mas hoje mudou. Então a lei nossa, ela tem também que se adequar, como ela adequou agora, na questão, quando se voltou, quando reduziu os vereadores, a lei orgânica dizia 11 e ela baixou para 9, teve que acompanhar. Quando se voltou para 11 vereadores, a lei orgânica também, ela podia adaptar e redator. Então ela não pode ferir, ela pode dizer lá que são 12, 13, mas ela está ferindo a posição de você, o presidente jamais pode colocar 12, 13 vereadores, porque você não pode ferir. Você pode fazer uma lei orgânica constitucional que não pode ser seguida porque ela não pode ferir a lei maior. Porque a nossa lei é uma lei menor do que a Constituição. Não foi baseado, não tem medo. No caso de Caturana, que é o município é menor, tem a mesma quantidade de vereadores? Não, tanto que quiser, não. Lá são 9. O que quiser, não. Exatamente. Lá poderia ter até 7, mas o máximo não é 9. O Paramirim poderia ter 9, mas o máximo até é 11. Você não pode botar mais do que 11. Então, cada você tem um limite mínimo para cada casa e o máximo. Isso depende do número de eleitores. Cidade, como Caturana, que é menor, ela tem uma quantidade de vereador menor. Aí quando ela passa com tantos habitantes, que vai até uma faixa, aí ela sobe até chegar no limite que é Salvador, que tem uma quantidade bem maior, porque devido à quantidade de eleitores. Então, isso a lei federal, ela garante. Ela está lá estipulada o número de cada vereador por habitante, por eleitor. Então a sua lei orgânica, ela não pode ferir, porque ela está em contra a Constituição. Agora quer ter um ponto meio, parece. Mais uma pergunta? Beleza. Então eu queria aqui só agradecer pelo espaço, pela tolerância.
e agradecer a todos os vereadores.